Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, que aonde você estiver agora, que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance. A gente está iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast Resgate, aqui em Araruama, e eu estou muito feliz de estar aqui. Queria pedir, antes de apresentar o nosso convidado, queria pedir para você dar o gostei no vídeo, compartilhar com alguém, para que outras pessoas possam ser alcançadas também com esse conteúdo. Meu convidado hoje aqui é o pastor Izenildo Moura, pastor aqui ali da congregação 15 de novembro, né, do Ministério de Madureira, aqui em Araruama, uma igreja muito relevante na cidade, né, muito benquista pelas pessoas. E desde quando eu anunciei que o senhor viria aqui, muita gente está falando, o pastor Izenildo é um querido, é uma pessoa de Deus. O senhor é muito amado aí pelas pessoas na cidade. E bem-vindo, pastor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço também a essa gente toda de bom coração que sempre nos honra com palavras e carinho. Somente Deus para recompensá-los. Amém, amém. Pastor, eu vou fazer uma oração, vou deixar a oração final para o senhor e aí vou ler o texto e a gente começa o nosso bate-papo aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui para conversar coisas relacionadas ao seu reino, coisas relacionadas à tua palavra, Pai. Queria pedir para que o Senhor possa alcançar o coração dessas pessoas que aqui estão assistindo e que esse conteúdo venha a ser direcionado por Ti, Pai, pelo Teu Espírito Santo, e que essas pessoas venham ter frutos, Pai, que o que for falado aqui venha gerar frutos no coração delas. Em nome de Jesus, Pai, usa a vida do pastor Izenildo, capacita, amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 O nosso texto base para essa conversa se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, o verso 14 e o 15. Né? A minha Bíblia está na NVI. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Essa é parte do Sermão do Monte. E o nosso tema de hoje será o perdão. A gente vai falar um pouquinho sobre o perdão, né, que é um assunto pouco falado, pouco ensinado, né, e fundamental para a nossa jornada de fé. Antes da gente entrar nesse tema, eu queria conhecer um pouquinho a vida do pastor Izenildo. Acredito que muita gente conhece, né, mas eu sou um dos que não conhece, então eu queria apresentar um pouquinho a sua vida, o seu ministério. Pastor, o senhor é de Araruama? De qual cidade o senhor é? Qual que é a sua origem? Sim, nasci e me criei aqui em Araruama e moro aqui há 69 anos. 69. Indo para 70 anos. Muito tempo. E o Senhor tem nos abençoado com uma família bastante comprometida também com o reino de Deus. E moramos numa cidade de amigos, de pessoas que torcem por nós, e eu me sinto devedor. Me sinto devedor. Somente Deus pode fazer isso. Amém. Quando que o senhor teve contato com o Evangelho? O senhor lembra? Primeiro, o senhor nasceu num berço cristão? O senhor veio se converter logo depois de um tempo? Como que foi esse contato com Cristo? Aos meus 5 anos de idade, foi quando meu pai e minha mãe se converteram. E eu, de 5 anos para frente, comecei a caminhar com os meus pais e dali passei a servir a Cristo, mas com essa idade você ainda não tem muita noção das coisas. Mas tive
a felicidade de crescer caminhando com os meus pais, meus irmãos, minha família, para a chamada casa de oração, para o templo, e aprendi o caminho da vida, que é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Amém. Então, eu aceitei a Cristo quando eu pedi o meu batismo, né? Pedi o meu batismo, então já era crente, mas filho de crente. Me batizei aos 14 anos de idade e continuo olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Teve alguma experiência assim que foi muito na sua juventude, né? O senhor falou bem, filho de crente. Eu gosto de fazer essa distinção sobre quem é filho. Eu fui filho de crente até os meus 17 anos. E aos 17 anos eu creio que eu tive um encontro com Deus de verdade, uma experiência que me marcou muito, né? O senhor lembra como foi essa experiência que tirou colocou uma divisão entre ser filho de crente e ter a sua experiência com Deus de fato? Aceitei o batismo, né? Fui batizado das águas, mas adolescente, sabe como Eu sei. que é a vida de adolescente. Mas eu fui mesmo ter ali a plena convicção de que Jesus era o caminho. Sabia que já era o caminho, mas que me trouxe assim muita alegria. Foi quando eu entendi, porque eu, aos 17 anos de idade, 16 para 17 anos, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E para mim aquela alegria foi uma das maiores. E logo depois eu fui servir a pátria, e ali tive a oportunidade de me definir mesmo pelo lado de Cristo Jesus. Porque muitas coisas que vieram, até mesmo de colegas que na época era evangélico como eu, mas que entraram por um caminho que eu até tentei, mas quando eu vi aquele jovem, no caso, um deles, praticando coisas que não condizia com a vida dele como cristão, e eu me posicionei, então eu me vi a partir dali como alguém chamado para servir a Cristo e não ao mundo. Ser diferença. Né? Ser diferença. É o que falta, talvez, na nossa juventude, pastor? É algo que o senhor tem visto como falta na juventude hoje, esse posicionamento, esse desejo de se posicionar mesmo, de mostrar para o mundo que é cristão, é algo que falta hoje? Nós temos uma juventude hoje até muito interessada na salvação, no Evangelho, no servir a Cristo. Mas está faltando, eu creio, uma atenção maior. O jovem ele precisa de apoio, ele precisa estar lado a lado com o ministério da igreja. Nós aprendemos com Jesus que devemos fazer discípulos. Então, todo jovem que é aproveitado desde cedo no ministério, não precisa separá-lo, consagrá-lo para evangelista, presbítero, missionário. Isso é uma outra situação, mas você precisa aproveitar o vigor do jovem,
e o interesse desse jovem pelo Evangelho. Né? Eu aprendi com o pastor da primeira igreja batista em São Paulo, ele ministrando a um grupo de seminaristas, e ele disse o seguinte: o obreiro novo demais, nunca mais esqueci disso, não tem recado para dar, e o velho demais não dá conta do recado. Então eu costumo dizer que é a força do jovem e a experiência do mais antigo que faz a obra de Deus ir adiante, que faz crescer. Amém. Então é isso aí. Esse pastor que falou é o pastor Irlande Azevedo? Eu acho, não sei se foi ele, hoje não lembro do nome dele, até esqueci. Deve ter sido. Mas Ele ficou deve ter mais de sido. 50 anos Foi na esse Igreja mesmo, Batista. esse mesmo. Eu ouço ele até hoje. Né? É um homem de pequena estatura, Isso, mas isso. é um grande mestre, né? Pastor Irlande. É. Pastor, muito, muito interessante isso, porque, aliás, muito importante o senhor falar isso, porque a gente percebe sim uma falta talvez de oportunidade, né, para o jovem. Se dão muita, aliás, responsabilidade, se dão muito pouco responsabilidade para o jovem, né, e é a responsabilidade que forja, né, que coloca o jovem ali naquela posição de servo, né, é a responsabilidade. Então, de fato, eu acho que falta, sim, a gente dar mais responsabilidade para a juventude, né, você dividir esse serviço para ele. O autor de Eclesiastes, ele fala para se lembrar do Criador nos dias da mocidade, mas nem sempre se dá oportunidade para o jovem lembrar do Criador, né? Então de fato é uma reflexão para a igreja atual, para olhar com mais carinho para o jovem e acreditar mais, né, na juventude, acreditar mais. A gente critica muito, né? Mas pouca gente incentiva de fato, dar serviço para o jovem. E falando sobre isso também, queria saber qual foi os primeiros serviços do senhor na igreja, né? Lá naquele tempo antigo, naquela igreja antiga, né? Eu imagino como que era a igreja naquela época. Mas quando o senhor se posicionou como servo de Deus, ainda jovem, qual foram os primeiros serviços que o senhor começou a fazer na igreja? Como que foi essa experiência? Olha, eu sempre gostei de estar no templo. Eu sempre procurei ajudar os diáconos, os pastores, os dirigentes, né? Auxiliando no que fosse possível, no que era possível. Eu gostava de, quando tinha limpeza do templo, de estar lá. Então eu vivi mesmo assim um período na minha adolescência de bastante apego às coisas de Deus. E também servi a Cristo com o meu instrumento. Eu tocava trompete e nós tínhamos muitos cultos nos lares, né, antigamente, e distantes, as casas bem distantes. E nós saíamos com um grupo e andava esses cantos todinho aí da cidade. E tocando, eu sempre tive, até hoje é um amigo meu, servo de Deus, Célio, também tocava, então fazíamos uma dupla com os nossos instrumentos. Então eu sempre me dediquei a esse trabalho. Aí quando, aos meus 21 anos de idade, eu fui consagrado a diácono. Aí, como diácono, se eu já gostava de fazer, de servir, diga-se de passagem, eu acho que eu fui um diácono bom, presente. E gosto e admiro o trabalho do diácono. Porque eu acho que o diácono, ele cuida da noiva do Cordeiro, não é? Enquanto a igreja está ali reunida, ele está lá fora protegendo a noiva do Cordeiro.
Então, um trabalho... E alguns são muito zelosos, né, com a obra de Deus. A gente atribui o termo levita para quem canta, né? Mas o levita, o verdadeiro levita da igreja atual é o diácono, né? Aquele que trabalha na organização, né? Que cuida do templo de fato, né? Justamente. O senhor consegue descrever para a gente essa caminhada, essa linha do tempo de diácono a presbítero? Como que foi esse processo? Aí logo depois fui a presbítero. Meu período de diácono foi breve. Passei a presbítero. E aí servi a igreja, né? Nosso ministério como tesoureiro por alguns anos. E aí depois eu fui dirigir congregação. E estou até o dia de hoje. O senhor lembra a sua primeira pregação, como que foi? A primeira oportunidade que o senhor teve para pregar? Nós tivemos um pastor aqui, 2 pastores, que se chamava Benedito. Benedito o pessoal conhecia em toda a região dos Lagos como Benedito Pequeno. E o outro, Benedito... Maior. Gordo. Gordo. Entendi. Mas o primeiro pastor a nos franquear a oportunidade foi o pastor Benedito, o gordo. Ele estabeleceu um culto de testemunhas para treinamento. Aí chegou o dia. Fui lá, quando eu peguei o microfone, eu só consegui saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer para sempre amém. Amém. Aí passaram-se alguns anos, eu estava na Marinha. Ele já agora era pastor em Rio do Ouro, aqui próximo de Niterói, um bairro que pertence a São Gonçalo. Aí houve lá um congresso de jovens e me chamaram para pregar. Aí lá eu preguei, iniciei a pregação, né? E o cantor Suedes Damasceno tinha gravado um disco, antigamente disco, e uma das faixas era um louvor intitulado Imagine Só. Aí eu comecei a pregar. Eu já estava todo ali jovem, bem jovem. De repente o pastor, que me deu a primeira oportunidade aqui, era o pastor dessa igreja na Rio do Ouro. Quando eu comecei a pregar, eu numa empolgação, ele, bem alto, imaginem só. Eu disse, pronto, está zombando de mim. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou encarar isso agora? Mas eu toquei o barco e preguei. Então isso para mim, nunca mais esqueci. Ficou marcado. Ele, imagine só. E o coral cantou até esse hino. Entendi. Quando eu comecei a pregar, ele, imagina só. Você está dizendo assim, olha só, quem quer pregar para a gente? Ele quebrou ali o seu... Quebrou. Sua empolgação. Quebrou. Né? Mas eu acho que é importante, né? Essas coisas são importantes na vida do Foi tão obreiro, importante, né? que eu não esqueci, sempre lembro disso. Né? O senhor, aí foi ali o seu início no Ministério da Pregação, no Ministério da Palavra? Foi. Ali o senhor considera, assim, o que o senhor consegue falar, assim, sobre pregação? Porque eu acredito que a percepção vai mudando com o tempo, né? Eu tive o prazer de conhecer alguns pastores mais experientes e obviamente você consegue ver uma diferença entre quem tem mais experiência e num jovem obreiro, né? Você vê que o jovem obreiro, ele se preocupa com a emoção, ele se preocupa com coisas que não são tão importantes, né? O que o senhor considera, assim, fundamental para quem começa a exercer esse ministério da palavra? Quem começa a se dedicar tanto na pregação quanto no ensino da palavra? É dedicação, né? E fidelidade ao texto. A pessoa tem que se preocupar
com o que está escrito, para ele não inventar nada. Porque tem muita gente inventando e aquele momento ali que você consegue sentir o povo eufórico, Exato. termina aquele momento, ninguém mais sabe de nada, nem sabe qual o texto foi lido. Exatamente. Então, fidelidade ao texto e dedicação. A pessoa tem que se dedicar, orar. Né? A gente, às vezes, leio um versículo, um capítulo, e já quer passar adiante aquilo que a gente leu, sem você ter absorvido aquela mensagem. Então, primeiro você tem que receber a mensagem, tem que fazer o coração primeiro da gente arder, para depois a gente passar adiante. Então, eu vejo a pregação como... Eu vejo, não, é necessária. Uma igreja que não prioriza a pregação é uma igreja deficiente. Não é? Então nós precisamos dedicar a pregação do Evangelho, que é a Bíblia. A inerrante palavra de Deus. É muito importante falar sobre isso, sempre muito importante, né? A gente está vivendo um tempo de muitas emoções, né? Emoção muito aflorada, inclusive dentro da igreja, muitos eventos, né? A gente busca um avivamento com base no barulho, na euforia. Então é muito preocupante a gente ver as coisas que vêm acontecendo e os pregadores que vêm surgindo, né? O estilo de pregação que vem atraindo as pessoas. Então é importante falar sobre isso, sim, né? E muito bom ter alguém que tenha vivência, porque se eu falo, às vezes eu falo, né? É só um jovem falando. Então é importante a gente ter pessoas de Deus, né, compromissadas com a palavra para poder falar e alertar o povo, né? Quantas pessoas aí estão em igrejas mal alimentadas, pessoas que estão vivendo mal alimentadas, só com base na emoção, né? Sem de fato uma evolução no espírito, na alma, sem se alimentar de fato da palavra de Deus. Muita gente sofrendo por isso, né? E, pastor, o senhor citou que começou o seu ministério como presbítero, né? O ministério pastoral, dirigindo congregações. Quando surgiu esse convite para o senhor... Eu sei que os pastores antigos eles faziam muita prova, né? Eles provavam muitos obreiros ali. O senhor lembra de alguma situação assim, de provação que o senhor teve antes desse início da jornada pastoral? E o senhor teve medo? O senhor enfrentou algum sentimento de medo? Sentimento assim de algum... O temor sempre tem, é bom ter, né? Mas teve algo assim que te desafiou demais no início dessa jornada? Teve, quando eu fui separado para o Ministério da Palavra presbitério, para o presbitério, separado para o presbitério, né? Exercia o ministério de presbítero. Aí, quando alguém veio me abraçar, parabéns, eu senti um peso, mas não um peso de responsabilidade, como presbítero. Porque a gente via, né, como Deus era com os nossos presbíteros, quando a gente era criança, adolescente, jovens, eles oravam em vigia, e o Senhor abençoava mesmo. A gente via isso, eu mesmo sou testemunha disso, né? E eu sempre gostei de honrar. E sempre eu tive assim em mente o seguinte: a obra tem que ser feita. Quem escolhe trabalhador para a obra
é o próprio Deus. Né? Jesus mesmo fez essa colocação. Então, se é alguém que Deus permitiu estar ali naquela função, então eu devo considerá-lo, eu devo honrá-lo. Então eu disse, meu Deus do céu, eu acho que é uma função para quem tem até mais idade, porque eu fui bem novo. Né? O senhor foi com quantos anos ao presbitério? Eu acho que eu fui com 24 anos. Acho que foi 23, 24 anos. Então, eu disse, é muita responsabilidade. Mas Deus foi me capacitando e a gente está aqui. Amém. Para a glória Amém. de Deus. O senhor lembra, assim, as pessoas que foram muito fundamentais para confirmar essa vocação? As pessoas que marcaram, assim, que te ajudaram, que te aconselharam nesse... Porque eu imagino a dificuldade, né? Eu imagino como os desafios que apareceram e os momentos que o senhor se questionou, mas eu não sei o que fazer, não tenho uma saída. O senhor lembra quem o senhor recorria? Quem que eram os seus conselheiros, as pessoas que marcou esse período do início pastoral, do ministério pastoral? Nós tivemos um pastor aqui em Araruama, que se chamava José Joaquim. Era um pastor, um visitador. Ele era um homem muito calmo, mas ele tinha assim uma preocupação enorme com o rebanho. E eu comecei a observá-lo, e quando íamos nas congregações, a gente via o tratamento que ele dava aos dirigentes, à congregação. Então eu sempre o admirei. E eu tive na gestão dele muitas oportunidades para trabalhar. Então eu quando precisava de uma orientação, era ele. Era um presbítero que nós tínhamos aqui, o Sulamério, acho que era o nome dele. Sulamério. E o outro era Jaime, que sempre orava por nós, porque a gente, jovem, né, adolescente, e sempre estava orando pela gente. E ali eu nunca mais esqueci daquelas pessoas. E depois os pastores que vieram depois desses, pastor José Joaquim, veio o pastor Bendito, veio o pastor Benoni, veio vários deles. É importante pastor Bernardo, lembrar, que já está na glória, a maioria já está na glória. A maioria já se foram, né? Já se foram. E eu acho importante lembrar porque o tempo vai passando, né? E esses homens vão sendo esquecidos, né? E a gente vai... isso é fato, porque o que não pode passar é a palavra de Deus, né? Os homens passam mesmo, né? Se vão. Foram instrumentos ali em um determinado tempo, mas o instrumento ele é passageiro mesmo. Mas é importante lembrar porque às vezes a gente esquece, né, das pessoas que ajudam, que é referência, né, que é fundamental ali. Acredito que as pessoas foram importantes para o senhor chegar até onde chegou hoje, né? Ninguém cresce sozinho, né? Você que está assistindo e talvez está aí iniciando a sua vida ministerial ou está iniciando a sua jornada de fé. Ninguém cresce sozinho, ninguém se desenvolve sozinho, a gente não vai muito longe sozinho, né? Então valoriza quem está do seu lado, a sua liderança, o seu pastor, as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, valoriza, porque é através delas que você chega longe, que você chega onde Deus quer que você chegue. E é importante lembrar, eu acho importante lembrar sempre disso. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, se o senhor puder falar para a gente, né, as maiores lições que o ministério te ensinou. O senhor, a gente vai concluir daqui a pouco quantos anos, né, de ministério, mas de tudo isso que o senhor viveu,
qual foram as maiores lições assim, que o senhor conseguiu aprender na prática? Olha só, eu sempre gostei de prestar atenção nas pessoas que exerciam e exercem cargo de liderança. Então, eu tive muitos que sempre respeitei, mas discordava de algumas coisas, mas nunca me insurgi contra nenhum desses servos de Deus. Então tem a lição que eu aprendi e continuo aprendendo é sempre ver o outro superior a mim. Eu acho que isso é algo que faz uma diferença enorme. Você nunca se sentir superior a ninguém, mas você, como Jesus mesmo ensinou, não é? Ver o outro superior a você. Então, eu nunca gostei de humilhar ninguém, nem me sinto bem quando sou humilhado. Eu sei. Quando eu sinto assim alguém querendo mostrar uma coisa que não é. Porque nós somos todos servos. Todos servos. Não é mesmo? Exato. Então, isso não faz bem. Não faz bem. Então, como não faz bem a mim, também eu devo usar de todos os meios para não levar alguém a murmurar contra mim. Exatamente. O que eu quero é contribuir com o meu próximo para se fortalecer mais ainda no reino. Amém. Não é? No reino. Então eu já vi muitas coisas maravilhosas. Estamos aqui hoje, né? Isso. Eu, você, jovem ainda, mas porque aprendeu, né? Aprendeu, mas tem coisas que você precisa observar. Observa mais, fica mais atento, porque é um desperdício mesmo. Alguém que teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo e não aproveitar os ensinamentos de Cristo, não ouvir as pessoas que o Senhor levantou para nos liderar. Então é isso. Amém, amém. Pastor, o senhor chega na igreja, o senhor inicia o seu processo como obreiro, né, como líder de congregação, passa por alguns lugares e até chegar no 15 de novembro ali. Né? O senhor contou aqui para mim um pouquinho da história. Como que foi esse início de plantação ali da igreja 15 de novembro que o senhor participou? A gente tinha... eu evangelizei com um grupo ali no Areal, Ponto do Leite. Aí passamos em Ponto do Leite e tivemos ali um salão, que era uma oficina. Por sinal, era de uma tia. É até hoje, está alugado até hoje lá. E aí procurei o esposo da minha tia e perguntei se ele não nos alugaria. Alugo. Aí nós estabelecemos ali a congregação e saí. Um dia passando ali no bairro 15 de novembro, era um bairro muito assim, muito humilde, né? E vi aquele templo que já existia há 28 anos, só que estava fechado. A história é longa, não dá pra gente. Aí a gente
procurou o dono, porque o templo tinha dono, procuramos, e para alugar. Aí ele disse que não alugaria para crente nunca mais, porque ele tinha alugado para uma igreja. Se decepcionou. Aqui teve problema com a igreja lá, negócio de aluguel, aquela coisa toda. Eu disse, mas o senhor me disse que me apresentou na igreja. Ele disse que tinha me apresentado na igreja. Ele tinha sido pastor da igreja sede aqui, lá no início de tudo. E ele me disse que tinha me apresentado. Só você me apresentou com 5 anos de idade, quando eu fui para Jesus. Não, se você ficar como responsável, eu te alugo. Eu alugo, mas você vai ficar como responsável. Sim. Aí ele alugou. Aí ali onde é a igreja hoje. Onde é a igreja hoje. Aí a gente ficou um tempo ali. E dali a gente, antes de construir o segundo templo, nós fomos construir lá em Fonte Limpa. Aí depois nós compramos o imóvel. Aí fizemos o segundo templo, tinha o primeiro que já existia lá. E a gente começou a trabalhar com evangelização, muita evangelização, cruzadas, cultos ao ar livres. E Deus foi honrando. Mas foi assim, eu passei e vi, aí conversei com a minha liderança local e a regional, que era o pastor chamado Pastor Enoque. Não, muito bom, vamos lá. Aí ficamos lá. Pastor, quantos anos o senhor, desse início até hoje, lá? Olha, desse início até hoje, 40, 41... O senhor está perdendo a conta. Estou perdendo porque tem uma irmã que casou. Sim. Casou até, ela era da Assembleia de Deus, casou com um pastor da Igreja Batista. E ela passou no dia que a gente estava limpando, porque no dia seguinte ia fazer a inauguração, domingo à tarde, e ela ia casar no sábado seguinte. Então eu gravei isso aí, já conversei com ela, ela casou, então foi tipo um sábado antes do casamento dela. Sim, foi no mesmo ano, no mesmo mês, né? Mesmo mês. Isso tem então 42 anos. É muito tempo para uma igreja. O senhor está lá há muito tempo. Eu imagino a quantidade de situações edificantes, outras desafiadoras que o senhor passou. Mas qual que foram... O senhor consegue descrever para mim a diferença de uma igreja de 40 anos atrás para a igreja atual? Pode ser diferença positiva, outras nem tão positiva assim, mas o que melhorou e o que se perdeu de importante? E eu não estou nem dizendo só da igreja 15 de novembro, estou falando da igreja de modo geral, a igreja atual, né? A igreja de Cristo. Em 40 anos, o que a gente cresceu, evoluiu e no que se perdeu? O que o senhor acha talvez que deveria voltar ou dar uma olhadinha para trás? A gente precisa corrigir. Existe algo que... Olha só, muita coisa evoluiu. Né? Hoje é bem mais fácil para se divulgar a palavra de Deus através da tecnologia. O que me parece é o seguinte: você pode inovar, mas você não precisa abolir aquilo que sempre deu certo. Sempre deu certo. O evangelismo, a oração, o apego pelas coisas de Deus. Hoje você encontra pessoas assim, parece que não tem mais aquele compromisso, né? E aquele respeito pelo ambiente onde a reverência, né? Onde ele vai se reunir com outros irmãos
para cultuar a Deus. Então, eu louvo a Deus pela evolução, mas a gente não pode esquecer das nossas raízes. Né? Porque Cristo não mudou, Ele é o mesmo. Se Ele não mudou, eu também não posso mudar. Exatamente. Eu vou continuar olhando para o Senhor como aquele Senhor que há 2000 anos atrás abriu os braços lá no madeiro, lá no Calvário, para nos abraçar. Exato. Mantendo as raízes do primeiro amor ali, não perder essa essência, né? Porque a gente até se preocupa, né, no falar, e eu sou muito cauteloso com isso, porque pode muita gente não entender. Mas nós precisamos descer do pedestal. Há muita, eu digo até soberba, sem a pessoa sentir, sem a pessoa saber que está sendo soberbo. Ninguém quer ser servo. Exatamente. Todo mundo quer ser senhor. E como Deus vai operar? Se Ele não dá a glória dele para ninguém, ninguém. Não divide a glória. Esse posto. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, nós dependemos de Deus. Nós precisamos manter firme o nosso testemunho de fé. Aonde quer que a gente esteja, no trabalho, na faculdade, na escola, lá onde a gente mora, dentro do templo, nós precisamos de firmeza, que é um dos significados do termo salvação. Né? Salvação. Firmeza. Eu gosto muito desse firmeza. E humildade. A gente precisa de mais humildade. Mais humildade. Então, por isso, quando eu digo a gente tem que voltar, porque a gente era mais humilde. Exatamente. Né? A gente parece que dependia mais de Deus, cria mais, dependia mais do Senhor. Então, a gente precisa saber que hoje você pode ser uma pessoa próspera, mas se você prosperou porque Deus fez você prosperar. Reconhecer então, Ele, né? Reconhecer, você nunca pode esquecer, como o salmista diz, né? Nunca pode esquecer dos benefícios do Senhor. Exato. Essa semana, aliás, tem um mês, a gente recebeu com o pastor Evandro, e o tema que a gente falou que era como ser um líder na dependência de Deus. E eu me recordo bem desse podcast, a gente falou aqui sobre a questão de você ser um líder que se baseia muito na sua capacidade, né? Muito no seu próprio mérito. Eu consigo, eu sou capaz, eu sou teologicamente preparado, eu sou bem equipado ministerialmente. E o líder antigo, talvez, que dependia totalmente de Deus, né? Vinha desafios espirituais às vezes, né? O inimigo se levantava de um lado, de outro, e a igreja não tinha prefeitura para recorrer, a igreja não tinha outras igrejas maiores, não, a igreja ali era o pastor e Deus, o joelho dobrado no chão orando, né? E Deus agia, né? E as pessoas viviam essa dependência. Eu acho que o senhor viveu isso também. Né? A igreja com falta de recurso e você precisando fazer algo, precisando movimentar ali, mas tinha dependência de Deus. Você dobrava o joelho e falava: Deus, preciso do seu mover. Hoje a gente muitas vezes, né, se baseia muito na própria capacidade, né, de resolver os problemas, de tentar solucionar tudo, e esquece da dependência de Deus. É algo que realmente a gente precisa se alertar sobre isso, né? É verdade. E é assim, toda pessoa que recorre a Deus nas suas aflições, nas lutas do dia a dia, ele sempre obtém a atenção do Senhor. Exato.
É isso. Por que a igreja chegou aonde ela se encontra hoje? É verdade. A igreja hoje, no Brasil, no mundo, né, principalmente no Brasil, ela tem voz. Tem voz, Tem voz. Agora, nós temos que aproveitar esse momento para nos unirmos. Nada de bandeira, nada de esse aqui pedaço é meu, o outro ali é do outro. Não, nós só somos fortes juntos. Um corpo, né? Um corpo só. Corpo, não tem dois corpos. Exato. É um corpo só. E um pulmão não sobrevive sozinho, né? Não tem. O coração não sobrevive fora do restante do corpo. É uma unidade, né? Uma unidade. É o que a Bíblia propõe. E assim, eu creio que Deus está movendo os corações. Amém. Porque não basta somente pregar sobre santidade. Tem que buscar um viver de santidade. Exato. Né? E não basta pregar sobre amor. Você tem que viver o amor, praticar o amor. Porque o que a gente ouve? Muita gente falando sobre humildade, sobre amor, sobre compaixão. E não tem compaixão de ninguém. Não vive isso. Não vive? Então a gente precisa continuar aprendendo com Jesus. Amém. Amém? Amém. Pastor, queria, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria pedir para o senhor falar com o jovem obreiro. Eu sempre peço para os pastores fazer isso, porque eu acho importante. Existem jovens obreiros que vão assistir esse podcast, pessoas que estão começando ali no serviço da igreja, né, e estão olhando no senhor agora uma referência. E deixa um conselho para esse, né, o senhor está há 42 anos na mesma igreja, né, tem uma caminhada, uma história. Qual que seria o teu conselho para esse jovem que está iniciando agora? Pode olhar aqui para essa câmera e ficar à vontade. Meu jovem, moça, moço, eu louvo a Deus por você ser um servo do Senhor. Vocês, jovens, estão com uma grande responsabilidade, responsabilidade em mãos, que é a responsabilidade de continuar fazendo a obra de Deus aonde você estuda, no seu trabalho, na sua vizinhança, junto aos seus amigos, colegas. Você é alguém que Deus escolheu para aqui nesta terra servi-lo de coração. Então eu desejo para você um viver cheio do Espírito, um viver consagrado a Deus. Eu desejo para você um renovo do Espírito Santo para a sua vida. Olha, todas as funções aqui nesta vida é muito importante, mas a função de um obreiro chamado por Deus para ganhar vidas para o reino do Senhor, eu considero como o maior. Em nome de Jesus, continua lendo a sua Bíblia, se capacitando, orando. Se você sonha em ser um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, um bom professor ou professora, continua sonhando e se capacitando. Porque haverá um tempo em que o próprio Deus lançará mão de você para viver uma vida integral no reino de Deus. Eu louvo a Deus por você ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe. Amém, amém.
O nosso tema desse podcast é o perdão, né? E eu acrescentei uma marca de quem foi alcançado pela graça. Então a gente vai começar agora a falar sobre esse tema. E eu não queria falar para você que não é crente, né? Quero falar especialmente para você que é cristão. Você que serve a Deus, que aceitou Jesus como Salvador. O perdão é algo para nós, é algo para ser vivenciado principalmente pelos cristãos, né? E é sobre isso que eu queria falar. A gente leu já, eu vou ler novamente, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pastor, por que Jesus trata esse tema com tanta importância, né, a ponto de relacionar o perdão de Deus por nós ao perdão que eu ofereço ao meu irmão? Qual que é a importância desse tema, né, inclusive de falar sobre esse tema, à luz da Escritura Sagrada? Cristo, ele conhece muito bem o homem, não é? E aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém consegue vencer os desafios, ninguém consegue vencer a carne, ninguém consegue vencer o mundo, ninguém consegue vencer o diabo sozinho. Todos nós. O Senhor olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Exato. Todos se desviaram. E por isso, Jesus se preocupou com o seu povo, ensinando o seu povo a depender dele, a depender de Deus. Né? Olha só, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, se porém não perdoardes aos homens segundo as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quem consegue perdoar assim, sem uma profunda reflexão? Ninguém. O coração do homem é enganoso. Né? O coração do homem é enganoso. Então, Jesus estava aqui ensinando. Ele fala sobre a oração, né? Como devemos orar. Exato. Então, ninguém consegue perdoar se não for pelo Senhor. É muito difícil perdoar. É difícil perdoar. Mas toda pessoa que foi perdoada, que sente que foi perdoada dos seus pecados e tem convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida, perdoa. Amém. Ele nasceu de novo. Antes o coração era de pedra. Agora, depois da conversão, um coração de carne, sensível, quebrantado. Então, é assim, eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. É incompatível, né? Incompatível. Exato. Um contrassenso. Então, o assunto, o tema
é um tema muito atual, sugestivo. Há muita gente doente da alma e doente também fisicamente por falta de perdão. Porque uma pessoa que não perdoa, ela guarda mágoa, guarda, às vezes, ódio também, raiva. Exato. Não é? Ela espera algum momento ouvir dizer que o seu desafeto, a sua né, foi de alguma maneira prejudicado em alguma área da vida. Não. Qual o convertido verdadeiramente a Cristo que deseja o mal? Pode ser o seu pior inimigo. Você quer vê-lo salvo. Exato. Não é? Você quer vê-lo salvo. E Provérbios fala sobre isso, né? Que o próprio Deus se encarrega de reconciliar o inimigo com você, quando você busca a sabedoria, busca o conhecimento. Então, esse tema, quando o irmão falou comigo naquele dia, eu disse, a gente tem que falar mais sobre isso. Tem que falar. Tem que falar mais sobre isso. Porque tem algo muito sério. Quando Jesus fala assim, que o Pai nos perdoará quando nós perdoar os nossos devedores aqui, aquele que nos ofende. Então, peraí, a minha salvação está em risco aqui. E aí não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, com a minha vida, né? Tem um pastor presbiteriano, o senhor deve conhecer, Hernando Dias Lopes. Ele fala assim que você não perdoar é a mesma coisa de você beber um veneno esperando que o outro morra, né? O mal é para você mesmo. Quando você nega a alguém o perdão, é a tua salvação que está em jogo, né? Olha que é o teu perdão que está em jogo. Então é algo de fato muito importante. Imagina um cristão que está a vida toda na igreja e não consegue perdoar, por exemplo. Imagina, ele está perdendo o tempo dele dentro da igreja, ele está perdendo a vida dele ali dentro, porque não tem como acessar a graça de Deus sem fornecer a graça às pessoas. Então de fato é um assunto muito sério, né, pastor? E até algo que eu queria perguntar também para o senhor, eu acho que o senhor já respondeu, inclusive, o que a falta de perdão revela sobre a vida espiritual de uma pessoa? Né? Por exemplo, a pessoa é cristã, ela se diz cristã, mas não perdoa. O que isso revela sobre a vida espiritual dela? Eu creio que é a não conversão dela, genuína. Exato. Que uma pessoa realmente convertida, um seguidor de Cristo, age como Cristo agiu quando os seus inimigos se opuseram a ele. Uma pessoa que sempre fez o bem, né, curando, abraçando os marginalizados, e ainda estavam ali o tempo todo alfinetando a Cristo. Então, é assim, a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente não está salvo ainda plenamente. Exatamente. A gente está aqui ainda. Então há tempo para a pessoa se converter. Existem áreas da minha vida que Cristo ainda não é o Senhor. Eu ainda quero falar alto. Exatamente. Decido por mim mesmo. Só que toda vez que eu decido por mim mesmo, eu sinto que a coisa não fluiu. Então por que eu vou insistir? Vou insistir? Não, eu vou parar e vou reiniciar, mas vou reiniciar corretamente. Não é? Amém. Então que você que me ouve
Agora, você pode até discordar da gente, mas é isso. Se você realmente foi alcançado ou alcançada pelo perdão de Cristo e você vivencia esse perdão, então, meu irmão, minha irmã, você está habilitado pelo Senhor para perdoar também a pessoa que te ofendeu. Amém. Pastor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor a respeito disso, e aqui já está até no campo ali da... Eu acho que todo pastor é um pouco psicólogo, eu acredito nisso, todo pastor é um pouco psicólogo, né? Então essa pergunta está dentro do comportamento humano ali. Por que as pessoas têm tanta facilidade em pedir perdão a Deus, né? Acredito que boa parte das pessoas dobra o joelho e a primeira coisa que ela faz é pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas mazelas, mas tem tanta dificuldade em conceder perdão ao irmão, né? Por que existe esse paradoxo, né, de você pedir perdão a Deus sempre, mas ter sempre dificuldade em perdoar o teu semelhante? Eu creio que a pessoa ela sente dificuldade porque, na verdade, até a oração que ela faz, isso eu estou incluído também, é feita assim tão superficialmente, já virou um jargão, Exato. já Faz é uma reza, né? Uma uma repetição, uma é uma reza. reza. Entendeu? Uma reza. Exato. Então você se torna repetitivo. Né? Mas quando você realmente ora a Deus e pede por alguma atitude, uma fala, uma prática, de todo o seu coração, você sente perdão de Deus e você se sente também habilitado para perdoar. A gente está tendo dificuldade com muitas pessoas porque a pessoa diz que não perdoa. O que o que ele falou, o que ele fez, foi muito grave. Então eu não consigo perdoar. O que acontece? A pessoa vai viver a vida dela travada. Ela não vai, a vida não vai andar. Porque o perdão abre portas. Quando você perdoa alguém, meu Deus do céu, você vence um gigante. Exato. Um gigante cai por terra. E a sua libertação, o seu estado de liberdade, de viver em paz com Deus, isso não tem preço. O preço foi pago por Cristo. Pago. Né? Exatamente. Também algo que eu queria perguntar para o senhor, que eu acho importante, né? A pessoa que não perdoa, isso tem a ver com a ferida aberta, né? Que ainda não está cicatrizada, né? Porque existem coisas ali que o tempo que se encarrega de curar, digamos assim, né? Existem feridas que o tempo ele cura. A pessoa que tem dificuldade em perdoar, sendo cristão, é a ferida aberta? É algo que ainda está doendo ali? Ou é isso, essa falta de conhecimento, né, de consciência da cruz de Cristo, do que Deus fez por ela na cruz? Né, você acha que talvez o senhor acha que falta uma falta de conhecimento? Uma vez eu tinha uma célula, eu liderava uma célula, né? E tinha muitos filhos de crente lá nessa célula. Assim, muitos, né? Inclusive cresceram comigo. E tinha filho de pastor lá, por exemplo. E eu tive o prazer de liderar essa célula lá com esses jovens. E um dia eu fiz o exercício de perguntar para eles quem conhecia o plano de salvação. E, pastor, eu te falo que ninguém levantou a mão. Eu tava ali, aí eu tive eu fiquei muito assustado, porque eu pensei, poxa, eu tô pregando toda semana aqui praticamente para eles, né? Eles vêm na igreja,
alguns cresceram comigo na igreja e não conheciam o plano de salvação, né? E eu fazia capelania naquela época, então eu sempre apresentava o plano de salvação para as pessoas no hospital. E era algo muito automático para mim, né? Mas eu não me dava conta de apresentar para eles na cela, porque para mim todos eram já cristãos, né? Mas não, a maioria deles não sabia o plano de salvação. Então eu percebi que tem muita gente dentro da igreja que não tem uma real consciência do que Jesus fez na cruz, né? O senhor mencionou aqui para a gente Romanos 3, né? E a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma apresentação muito fiel, né? A essa questão, aliás, é a melhor apresentação que a gente tem sobre o perdão de Deus, né? A nossa condição de pecador, a intervenção de Cristo, né? Enfim, o senhor entende a falta de perdão dentro da igreja como isso, como a ferida que está aberta ainda, são pessoas que ainda estão machucadas, ou existe de fato uma falta de consciência do que Jesus fez na cruz, até mesmo dos cristãos? A ferida, ela um dia foi provocada, né? Abriu a ferida. Então, quem já não foi ofendido? Exato. E quantas vezes nós também já não ofendemos, não é? Que devemos um pedido de desculpa. Exato. Não é? Então a ferida está lá. Mas o crente, ele precisa confiar em Deus. Com o tempo essa ferida fecha. Ela pode não esquecer do que ela sofreu, da dor que ela sentiu, mas a ferida vai fechar. Eu vejo mais como falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Falta de, assim, entender o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus do céu. Ou você crê, ou crê. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Então, eu oro a Deus para que você, que possa estar nos ouvindo agora, venha sentir a mão de Deus sobre a sua vida. E que você venha liberar o perdão. Amém. O perdão você já alcançou pela graça de Deus. Então você, que já foi perdoado, está habilitado para perdoar. Amém. 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 É realmente muito importante falar sobre isso, e algo também importante falar sobre o efeito danoso, né? O efeito colateral, o efeito que acontece na nossa vida, seja a vida espiritual, seja nos relacionamentos, né? Tem muita gente vivendo um relacionamento aí conturbado por falta de perdão, né? Muita gente também, o senhor citou aqui a questão de ter a vida travada, né? Duas perguntas que eu vou fazer para o senhor. Quais são os efeitos? Às vezes os efeitos que são internos, né? Que a gente não percebe, que a falta de perdão causa na gente. E segunda pergunta é a questão da vida estagnada. A gente vê muitas pessoas dentro da igreja que estão muitos anos lá dentro da igreja e não se desenvolve, não consegue viver uma experiência a mais com Deus, não consegue se desenvolver como cristão, está sempre ali nos primeiros degraus da vida cristã. Também por falta de perdão, o perdão ele tem esse efeito de estagnar a nossa vida espiritual? Tem. A falta de perdão é um pecado. E todo pecado nos priva de uma vida saudável, uma vida cristã saudável. Nós estamos falando
ao corpo, à igreja do Deus vivo. Né? Exato. Então, isso aí é pecado. Então a gente elege como pecado aquilo que mais chama atenção. O imoral, né? O imoral, que é imoral. aquilo que é imoral. Ou às vezes o que eu estou vendo no outro, né? Justamente. Exato. Mas você guardar uma mágoa no coração, você não perdoar quem te ofendeu, meu Deus do céu. É assim, se a pessoa me ofendeu, ela não vem a mim, eu posso orar a Deus e me dirigir a ela. Porque eu quero ser salvo, eu quero o Espírito de Deus agindo na minha vida. Exato. Meu Deus do céu. Nós não fomos alcançados para um treinamento apenas terreno. Nós fomos alcançados para uma eternidade com Cristo. Então a gente é treinado aqui, que a gente vai viver aqui passando mesmo pelas dificuldades, pelas provas, incompreensões, mas nós sabemos aonde nós queremos chegar, não é? Amém. Eu quero, você sabe, né? Você é um jovem, sabe aonde você quer chegar. Amém. Você sabe que você pode ser uma voz profética na cidade, aonde você quiser fazer a obra de Deus, você vai estar lá fazendo. Então, isso não tem preço. Então, eu vou travar a minha vida porque o outro me disse que eu sou feio? Não tem como. Não, eu não sou bonito mesmo. Amém. Então vamos caminhando. Amém. Vamos caminhando. Né? Olha o que diz aqui, Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Pronto. Que coisa mais... Será que você não, que está me ouvindo agora, não creu ainda na palavra? Viva a palavra. E você, com certeza, viverá o que você nunca viveu. Viverá experiências novas e alcançará maiores bênçãos da parte do Senhor. Amém. Amém. E esse é um dos textos que a gente colocou essa semana lá no podcast. Todo dia eu coloco um versículo lá no podcast, todo dia. E essa semana eu tenho colocado versículos relacionados ao perdão, né? E esse texto de Efésios a gente colocou essa semana também. E, de fato, muito importante, né? Falar sobre isso. E até algo também importante, pastor, é a questão do vitimismo, né? A gente tenta se colocar como vítima, como ofendido, né? Mas a gente também é perverso nas nossas atitudes, né? Nosso coração não é esse docinho todo que a gente acha que é, não. Né? O nosso comportamento, né, não condiz ainda com o comportamento de Cristo na Terra. Então, você também tem suas responsabilidades, né? Tá difícil perdoar, calma. Você também tem suas responsabilidades, você tem seus erros, né? Você é alguém muito perdoado. Eu não sei como que é a tua vida, não imagino, mas eu tenho certeza que você foi alguém muito perdoado. Para você chegar até onde você está, muitos perdões você recebeu no meio do caminho. Muita gente tolerou as suas ofensas. Então, tenha mais carinho, né, para olhar com o irmão que errou com você. Até porque também, normalmente as pessoas que nos ofendem são as pessoas que ainda vão aceitar Jesus, ainda vão ser o meu irmão na fé. É isso aí. Né? É um irmão em potencial, ainda vai chegar lá. Né? Um segundo texto que eu coloquei aqui para a gente falar, que eu também, Evangelho
Jesus, escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Esse texto você conhece, você que está assistindo você conhece, mas se quiser acompanhar na sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, diz para nós: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro estipula aqui um número, né? Aí Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Uma afirmação muito forte sobre a quantidade de vezes que eu devo perdoar. E queria perguntar para o senhor, por que a gente tem essa... A gente costuma colocar um limite, estipular um limite, né? A gente citou aqui a questão da oração, das pessoas que todo dia dobram o joelho e pedem perdão pelos seus pecados, né? Por que na minha vida espiritual todo dia eu peço perdão? Agora, o outro ele tem um limite, ele pode ir até ali já não é inadmissível, até ali eu não paro. Por que a gente tem essa tendência natural? Isso é de todo mundo, é do ser humano, né? É a fragilidade mesmo do homem. O homem, ele consegue enxergar no outro o cisco, mas ele não consegue ver a trave que está no olho dele. Exato. Então é o ser humano. É por isso que eu volto a falar. Temos que nos espelharmos em Cristo. Porque somente com a ajuda dele, sozinho, a gente não consegue. E o Espírito Santo é o nosso maior aliado aqui na Terra. É o nosso amigo, o nosso companheiro. Amém. O Espírito Santo, ele nos revela aonde está o nó e nos dá a sabedoria para desatar o nó. Amém. O que não podemos, não devemos guardar lixo no coração. O tempo está passando, né? O tempo está passando e a vida não anda. Então a gente precisa, você vê, Pedro, 70 vezes, 7 vezes, até 7 vezes, um perdão por dia, né? Da semana. Não. Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por dia. Por dia. Então... Ou seja, amanhã começa a contagem de novo. É 490, né? Eu acho que é isso aí. Então, meu Deus do céu, isso quer dizer o seguinte: se alguém te ofendeu agora, uma pessoa te ofendeu aqui agora, você anda 10 metros e você sofre outra ofensa, vai perdoando. Vai perdoando. Cristo perdoou o pecado de todos nós. De todos nós, exato. Não é mesmo? E aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha só que coisa maravilhosa. Exato. Para serdes curados. Então, se você está precisando de cura, Deus pode te curar agora. Amém. Porque a palavra de Deus é a verdade. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então você pode receber o seu milagre, a sua cura, em nome de Jesus. Amém. Abrace a fé em Cristo Jesus
e sirva-o de todo o coração, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando sempre para o alvo, que é Cristo. Amém, amém. Inclusive, aproveitar para deixar uma sugestão de leitura para você. Eu sempre cito, quando eu estou dando aula de escola bíblica, eu sempre cito esse livro, que para mim foi assim muito... Ele é um livro muito conhecido, mas talvez você nunca tenha lido, né, ou dado de fato ouvido com o coração a esse livro, que é A Isca de Satanás, do pastor John Bevere. Esse livro é extraordinário, porque a isca de Satanás que ele menciona é a ofensa, né? E ele coloca dentro do mundo espiritual ali como que o diabo usa a ofensa para desequilibrar a nossa vida espiritual, para nos afastar de Deus, né? É um dardo inflamado, como diria o apóstolo Paulo, né? É uma flecha que vem sobre nós e a gente dá ouvido, a gente coloca no coração e isso vai distanciando a gente de Deus cada dia mais. Então essa é uma sugestão de leitura muito importante para você que tem dificuldade em perdoar. Leia esse livro, dê ouvido a esse livro, que vai esclarecer muita coisa para você sobre o mundo espiritual e as ofensas que a gente recebe, né? Que todo mundo recebe, né, pastor? É verdade. O senhor citou a questão aqui do elogio, né? Enfim, todo mundo recebe. Em algum momento da sua vida você vai ser muito ofendido. E eu acredito que com o passar da maturidade, essas ofensas tendem a aumentar, né? A gente olha a jornada dos homens de Deus, Jesus ele foi muito caluniado, mas foi aumentando o nível de ofensa até que ele chegou a ser crucificado, né? Os apóstolos, do mesmo jeito. Primeiro eles foram caluniados, depois foram ofendidos, foram agredidos, acabaram morrendo a fio da espada. Então, ninguém está a escape disso. Em algum momento da sua vida você vai precisar perdoar alguém. Vai precisar olhar com compaixão para o outro lado, né? E queria falar com o senhor, a gente está quase finalizando, queria falar sobre essa questão da ferida. Como que o senhor vê a questão de lembrar da ferida, mas e a questão de manter ela aberta? Qual que é a diferença entre eu me lembrar daquilo que eu recebi, daquela ofensa, às vezes daquela atitude do outro, eu me recordar daquilo que é válido, né, eu me lembrar, mas eu continuar sofrendo por aquilo? Qual que é a diferença de um e de outro? Você, quando perdoa, você não esquece. Você pode até lembrar, mas você não sente mais dor. Aquilo já não mais te incomoda. Você está curada ou curado. Então, é isso. Você esquecer, você não vai esquecer. Mas você não vai mais sentir dor. Aquilo já não mais te traz tristeza, desânimo. Aquilo não mais te faz viver uma vida sem alegria. Então, você é uma serva de Deus, um servo de Deus. Eu creio que você entendeu, está entendendo, já havia entendido antes, mas todos nós somos tentados a lembrar de coisas que passou, não é? E eu tenho mais um tempinho? Pode, à vontade. A gente sempre recebe, né, pessoas e sempre são as mesmas questões, os mesmos erros, os mesmos pecados mesmo. Então, você já está acostumado com aquilo. Mas uma senhora idosa me procurou, querendo falar comigo e tal, e ela entrou lá, mas não conseguia olhar para mim. Cabisbaixo. Eu disse, mãe, pode falar. Ela começava a falar, parava. Há 50 anos, ela cometeu um erro gravíssimo. Olha só, há 50 anos.
depois se converteu. E toda vez que ela ia tomar a ceia, esse tempo todo de convertido, ela sentia tristeza, se sentia culpada. Eu disse, irmã, olha para mim, pode abrir o seu coração. Eu disse, Senhor, eu nunca havia passado por esse tipo de aconselhamento, pelo tamanho do problema. Orei por ela. Fazer o quê? 50 anos atrás, não estava na fé, né? Então, olha como que a culpa... Ela arrasta, né? Arrasta. É. Meu Deus do céu. Então, há pessoas que pensam que é ser muito fraco procurar alguém para pedir perdão. Não é, isso é uma virtude. Uma virtude. Virtude. Então, eu sei o valor que tem a vida, o irmão sabe também, né? O valor que tem a vida, meu Deus do céu, um dom de Deus. E eu não posso pegar algo que é tão sagrado que é a vida e fazer dela um lixo. Desperdiçar, né? Desperdiçar. Ela, por exemplo, essa mulher perdeu 50 anos. 50 anos. Deixando de viver uma vida leve, em paz. Né? Ela deixou de acessar tantas coisas, né? Por estar guardando ressentimento ali, às vezes de se alegrar, de estar... É muito sério isso, muito sério. Muito sério. Ela está lá, agora é com ela e Deus, né? A gente orou, falou o que tinha que ser falado. Aí, para muita gente, mas foi muito grave. Mas, meu Deus do céu, eu vejo, é aquilo que a gente leu lá em Romanos 3:23. Todos. Mais graves do que os nossos próprios erros, né? Justamente. Exato. Aí eu lembrei desse versículo que diz assim, Isaías 1:18, que diz o seguinte: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, há esperança. Há esperança para toda a humanidade. Há esperança para o povo de Deus e há esperança para quem ainda não confessou a Cristo seus pecados. Amém, amém. Eu estou muito feliz assim de ter feito esse episódio e conversado a respeito desse tema. Está no meu coração já tem alguns dias e eu sempre me preocupo muito com quem vai vir no podcast, porque o nosso foco aqui não é emocionar ninguém. Nunca foi esse o foco. Eu sempre me preocupo muito. Às vezes eu pego um tema para abordar e eu penso assim, mas aí eu vejo as pessoas para me convidar, eu penso, mas será que essa pessoa, será que ela tem um lugar para falar sobre isso? Será que de fato ela viveu? Será que ela tem de fato uma vida com Deus? Será que... Eu sempre me preocupo muito com isso. Então, quando eu conversando e pensando em quem trazer, eu tive no meu coração, queria trazer alguém que tem uma vida com Deus, que tem uma caminhada com Deus, porque para mim, jovem, falar sobre perdão é muito raso, é muito superficial, né? Que experiência de vida que eu tenho, que tipo de situação que eu lidei, né? Agora, uma pessoa que tem um ministério de mais de 40 anos, o senhor não chegou até aqui sem o perdão, não consegue. Não. Né? Você não consegue amar a Deus sem o perdão, você não consegue se desenvolver na sua vida, ter uma família sem o perdão, Então, eu precisava trazer alguém que de fato tivesse
experiência na vida e com Deus para falar sobre isso. E eu quero que você tenha essa confiança também. Você está ouvindo isso não de mim, mas de alguém que de fato é experimentado por Deus, para a obra, para o ministério, para falar para você. Então, pastor, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma alegria receber o senhor aqui. Eu espero receber o senhor aqui para falar de outros temas, né? E para mim foi uma honra estar aqui com o senhor nesse dia. Queria pedir para você que está assistindo, compartilhar isso com alguém, né? A gente nunca sabe quem precisa, mas certamente alguém precisa. Então, seja um canal de Deus aí na vida de alguém, compartilhe esse conteúdo. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Toda semana a gente recebe alguém aqui para falar sobre algum assunto. Por exemplo, próxima semana a irmã Ruth vai estar aqui falando sobre a importância da mulher que edifica o lar, né? E vai ter uma pauta bíblica para poder falar sobre isso. Então eu queria também te convidar a assistir semana que vem, no próximo sábado. E cada semana a gente vai receber alguém para falar de assuntos concernentes ao reino de Deus. E se você quiser se inscrever, se inscreva. Se você não quiser, fica à vontade também. Bom, eu queria pedir para o pastor Isenildo deixar uma última palavra para esse povo. Fica à vontade, tá? E faça a oração final também. Amém. Mais um testemunho. Numa quarta-feira, depois do culto, uma pessoa se dirigiu lá, próximo ao altar, me chamou e me disse: eu vim aqui te pedir perdão, porque há 15 anos atrás eu amaldiçoei a sua vida. Olha só que coisa. Mas durante esses 15 anos, eu constatei que o senhor é um homem de Deus. Eu tenho as minhas falhas, até para falar assim, eu não estou... Mas eu fiquei maravilhado com a coragem dessa moça. A coragem da pessoa. A coragem dessa pessoa. Ela deve estar prosperando muito e vai prosperar muito. E ela... O senhor viu o fruto do Espírito Santo ali, né? Visível, né? Não quis saber o que foi, o que deixou de ser, não é? Mas muito bem, foi muito bom estar aqui. Amém. Como eu havia dito, né? Não é a minha praia. Foi muito bem. Não é a minha praia. Foi muito bem. E eu quero agradecer ao Douglas e também me colocar à disposição. E a você, você que está nos vendo, está do outro lado nos vendo, nos ouvindo, desejar para você um viver cada vez mais pleno, que a sua vida possa trazer alegria para o seu coração, porque a vida é um dom de Deus e não vai ser nenhum outro ser, nem mesmo o inimigo, que vai tirar você desse caminho e desse viver tão glorioso que você vive hoje. Em nome de Jesus. Seja feliz, você e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Faça uma oração por nós, pastor. Pai querido, Pai amado, santificado é o teu nome. Eu oro a ti, Senhor, agradecido por mais um dia de vida e por este momento que passamos aqui, ó Deus, dialogando, Senhor meu Pai, falando aqui, Pai, aquilo que, ó Deus querido, transformou a nossa vida, aquilo que fez bem à nossa alma e faz bem à nossa alma. Então eu louvo a ti por esta grande oportunidade. Oro pela vida do jovem Douglas, continuo abençoando ele nesta missão. Eu tenho certeza, Senhor, de que no reino, Senhor, há, meu Deus, festa, e creio também, Senhor, que o reino das trevas Amém. recuou. Em nome de Jesus. E muita gente, Senhor,
hoje está alcançando a sua cura, a sua libertação, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado você que acompanhou até aqui, que Deus te abençoe.